você que trouxe a palavra, abra no livro de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 35. Marcos foi a primeira pessoa que teve a ideia, vou escrever sobre a vida de Jesus, foi Marcos. Apesar de Mateus aparecer primeiramente, em ordem, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João, a primeira pessoa que pensou, não, vou escrever sobre a vida de Jesus, preciso documentar isso, a primeira pessoa foi Marcos. Só que Marcos, nessa época, ele era um menino, então ele se baseou muito nos testemunhos de Pedro, Tiago, dos discípulos que andavam com Jesus, os primeiros discípulos. Enfim, vamos ler então o relato de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. Algumas versões, como a minha, diz assim: Passemos para outra banda. Versões talvez mais atualizadas dizem: Passemos para o outro lado. Mas o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Vou ler novamente. E naquele dia, que dia? Um dia em que Jesus resolveu compartilhar segredos e ensinamentos acerca do reino dos céus. E ensinou através de parábolas. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. Eu vou ler uma terceira vez e eu quero que você confirme estas palavras na sua vida e que você repita junto comigo este versículo 35. Vamos ler todos juntos? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. Você crê nessa palavra? Eu também creio, então desocupe as suas mãos. E vamos dar para essa palavra mais linda, maravilhosa, poderosa, salva de palmas que já se ouviu aqui na sede nacional da Paz e Vida. Aproveite e dê glória a Deus. Aleluias! Pai querido e Deus amado, envia a tua palavra agora, com poder e autoridade, derrama da tua graça, da tua virtude e do teu poder sobre cada vida, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém, Jesus. Podeis se assentar, podeis tomar assento. Muito bem. Jesus, neste dia, ele havia ensinado coisas maravilhosas para os discípulos. E quando nós entramos neste trecho, nesta passagem, que se inicia no versículo 35, nós vemos um subtítulo. Quem está com a palavra, quem está com a Bíblia impressa em mãos? Eu vejo algumas pessoas ali, olha, tá vendo? Você tá vendo que tem um título, tem um subtítulo? Qual é o título, amado? Você que respondeu, tem. Acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Coloca no telão, então, por favor, esse título. Porque apenas esse título já nos traz uma certa paz. Jesus acalma a tempestade. Não são os discípulos, não é São Pedro, não é São Paulo, não é São João, é Jesus. Jesus acalma a tempestade. Eu não sei que aflição está hoje no teu coração. Eu não sei que situação está te cercando e tirando a tua paz, mas eu sei que Jesus acalma
a tempestade. Jesus acalma o seu coração. Jesus acalma os seus pensamentos e sentimentos, porque esse nome é maravilhoso. Apenas dizer este nome, Jesus, 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 já nos traz paz. A paz que Jesus traz. Esse nome traz paz. Esse nome acalma a tempestade. Então vamos à leitura. Muitas vezes nós passamos batido por certos detalhes. Então vamos à leitura. Versículo 35. E naquele dia, que dia? Um dia que Jesus resolveu marcar os discípulos com uma experiência única. Jesus resolveu usar aquele dia e ele escolheu aquele dia para fazer os discípulos viverem uma experiência única. Jesus estava ali às margens do mar da Galileia, que apesar de ser um lago, de tão extenso, era chamado de mar. E Jesus, ele sobe em cima de um barco, para que ele pudesse falar a todos. Ele sobe naquele barco que está na beira do mar da Galileia, e as pessoas, a multidão, fica ali aglomerada à beira do mar, próximo ao barco. Veja só, é só você virar uma página aqui da Bíblia no capítulo 4, versículo 1. Diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E aí Jesus começou a falar sobre o reino dos céus, e ele falou sobre a parábola da semente, e ele ensinou também a parábola do semeador, a parábola da candeia, e ele foi falando também sobre o grão de mostarda. E aí então chegamos no versículo 35. E naquele dia, parecia um dia comum, parecia um dia qualquer, mas Jesus escolheu aquele dia para se revelar ainda mais aos seus discípulos. Da mesma maneira que hoje, segunda-feira, você acordou, você trabalhou, você passou o seu dia inteiro e você veio à casa de Deus pensando que era só mais um dia, que era só mais uma segunda-feira, que era só mais um início de semana, mas o Senhor Jesus escolheu este dia e esta noite para te marcar com uma experiência única e verdadeira, e você vai ficar marcado para sempre, e esse poder e essa glória, essa bênção, esse milagre que você vai viver hoje, esse livramento nunca mais vai sair da sua memória, vai ficar marcado para sempre. Aleluia. Parecia um dia comum naquele dia. Que dia? Um dia que parecia como qualquer outro. Continuando. Sendo já tarde. E naquele dia, sendo já tarde. Sendo tarde para quem? Para quem era tarde? Para Marcos. Para os discípulos que contaram a história para Marcos escrever 60 anos depois, os discípulos disseram: olha, Jesus, ele ficou contando as parábolas e ensinando, e naquele dia já estava meio tarde. Quer dizer, estava tarde para os discípulos, porque nunca é tarde para Jesus. Mesmo que os médicos digam é tarde, não tem mais jeito. Mesmo que os teus familiares, amigos, até próximos e chegados, digam para você que é tarde, desistem, não tem mais jeito, para o Senhor Jesus nunca é tarde, porque a última palavra vem de Deus, e para Deus não há nada impossível. Para Jesus nunca é tarde. Então não pense você que, puxa vida, é tarde porque eu já tenho idade. Ou é tarde porque eu fiz tanta coisa errada, eu falei tanta besteira, as coisas que eu fiz, ou seja, os meus pecados, agora eu já estou afundado, não tem mais jeito, para mim já era, para mim é tarde. Nunca é tarde para Jesus. Nunca é tarde para você.
que está com Jesus no seu barquinho, que tem Jesus na sua vida, amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Esse trecho é maravilhoso. Essa palavra é maravilhosa. Sabe por quê? Porque Jesus não falou: passem, vão sozinhos para outra margem. Vão lá, que eu vou ficar aqui. Jesus disse: passemos, vamos juntos. Jesus disse: nós iremos juntos e vamos passar para o outro lado. Passaremos juntos para outra margem, para outra banda. Então eu não sei que tempestade está se levantando contra a sua vida, mas o Senhor Jesus está dizendo para você: nós vamos passar por esse mar juntos e eu estarei com você. Me dê a sua mão, eu vou contigo e eu não te abandonarei. O Senhor Jesus está contigo e Ele está te dizendo: passemos, vamos superar. Estarei contigo. Jesus não disse para os discípulos: arrumem as suas coisas e vão para lá. Não, Ele disse: nós vamos juntos, nós vamos passar juntos. E interessante que hoje você vai passar aqui pelo altar também. Você vai passar pelo altar e em todo momento em que você estiver passando, a cada passo, o Senhor Jesus estará contigo para confirmar a sua vitória. Quem está recebendo essa palavra, dá um glória a Deus, do tamanho da vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus. Passemos para a outra margem, vamos juntos. Versículo 36. E eles, os discípulos, deixando a multidão. Olha que interessante isso também. Eu estou esmiuçando a palavra, estou destrinchando a palavra. Olha aqui. Para não deixar passar nada em branco, nada batido. E eles deixando a multidão. É preciso deixar a multidão, amados. Nós não podemos ser igual ao mundo, não. A multidão. Nós não podemos querer ser parecidos com eles, com aqueles que ainda não têm Jesus. É claro que nós temos que falar do amor de Deus para a multidão. É claro que nós temos que pregar a palavra de Deus. Mas a partir do momento que Jesus está no seu barco, a partir do momento que você recebeu Jesus, é necessária que seja feita uma separação. Você não pode pensar assim: puxa, todo mundo mente, todo mundo fala desse jeito, todo mundo conta piada suja, todo mundo fala palavrão, não é? Todo mundo engana, todo mundo rouba. Qual o problema de eu fazer isso também? Nós temos que nos separar da multidão. Os discípulos se separaram da multidão. Porque, em primeiro lugar, é uma escolha. Se a multidão subisse naquele barco, não haveria espaço para Jesus. Então, quando você faz alianças erradas, alianças com quem não tem compromisso com Deus, e você se compromete com pessoas que não têm Deus, e pessoas que, ao invés de você influenciar elas, para elas virem para a igreja, elas se influenciam e você vai para o mundo, né? Assim não dá. Tem que ser feita uma separação. Você não pode querer se parecer com o mundo e com a multidão. Nós não podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, estar com Jesus e estar com o mundo, estar com a multidão. Não é? Então os discípulos fizeram isso. E eles deixando a multidão. A princípio, pode parecer algo penoso, algo triste. Você, a partir de agora, manter uma certa distância de um amigo que você tinha, de uma amiga que você tinha.
A princípio pode parecer uma coisa chata você falar para alguém assim, olha, eu não vou mais com você naquele barzinho lá, eu não vou mais não. Você entendeu? Eu não vou mais na balada, eu não quero mais saber dessa vida de boemia não. A princípio pode parecer, puxa, eu vou perder esse amigo por causa de Jesus. Você vai perder esse amigo, mas você vai ganhar um amigo para toda a eternidade, que é o Senhor Jesus, porque Ele nunca te abandonará. Ele estará contigo pelos séculos dos séculos, até a consumação dos dias, até o fim dos tempos, Ele estará contigo. Você só tem a ganhar com essa amizade, com esse relacionamento com Cristo. Então os discípulos fizeram essa escolha. Os discípulos deixaram a multidão. Continuando. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava. Onde Jesus estava? Estava em cima do barco, ensinando. O levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Eu já vou voltar para cá, eu já vou voltar aqui para essa questão dos outros barquinhos. E levantou-se, versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento. O vento uivava. Aquele vento, aquele barulho de vento, sabe? Quando passa pelas frestas da janela e pela porta, o vento uivando. Levantou-se grande temporal de vento, e esse temporal de vento fez as ondas subirem. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então veja, olha que coisa interessante. O versículo 36, a parte final, diz que havia também com o barco de Jesus e dos discípulos outros barquinhos. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. E os outros barquinhos? Quer dizer que esse temporal que se levantou, ele se levantou apenas contra o barco, porque a palavra de Deus é bastante clara. A palavra de Deus não deixa dúvida. A palavra de Deus é minuciosa e ela é a verdade. Quem crê que a palavra de Deus é a verdade, eu creio. E ela é minuciosa. Ela é detalhada. Então veja, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Ah, pastor, quer dizer que as ondas subiram só por cima do barco onde Jesus estava? Exatamente. O diabo se levantou ali naquele mar, se você quer saber. E você vai ver, no decorrer aqui da leitura do texto e da palavra, você vai ver que sim, esse temporal que se levantou não foi obra da natureza ou uma condição climática, não. Aquilo não foi obra nem sequer de Deus. Porque se fosse obra de Deus, Jesus, lá na frente, não repreenderia aquela tempestade. E Jesus repreendeu a tempestade, mas nós vamos ver isso mais tarde. Então, pastor, quer dizer que o mar se levanta contra Jesus? Pois é. E os outros barquinhos? Os outros barquinhos, nada. A viagem dos outros barquinhos foi bem mais tranquila. Os outros barquinhos não passaram pela mesma tempestade, pelas mesmas ondas e pelo grande temporal de ventos e ondas que se levantou. Ora, mas por que, hein? Por que isso acontece? Talvez isso já tenha acontecido com você e você já se perguntou isso também. Por que comigo, não é? Por que comigo? Eu estou vindo à igreja, eu aceitei Jesus e eu estou me dedicando ao máximo ao Senhor e ao reino dos céus.
e eu estou fazendo campanha de oração, eu já me batizei, estou buscando o Espírito Santo, eu venho na igreja sempre que eu posso, e eu faço jejum, e eu oro, eu dobro meus joelhos e eu falo com Deus. Mas por que esse mar está se levantando contra mim? Por que esse temporal está se levantando contra mim? Por que essas ondas gigantescas estão enchendo o meu barco a ponto de me colocar em perigo? Por quê? Essa é a pergunta, não é? A pergunta que muitos de nós fazemos. E eu te digo que o diabo, ele não está preocupado com os outros barquinhos. Porque nos outros barquinhos, o Senhor Jesus não está embarcado. Mas o Senhor Jesus está embarcado na tua vida. Ele está no seu barquinho. E é por isso que o diabo fica furioso. E é por isso que o diabo fica querendo te derrubar e te afundar. Mas você vai dizer: alto lá, Satanás! Neste barco você não tem poder. Quem comanda este barco é o meu Senhor Jesus. É verdade. Às vezes você se compara dizendo: poxa, mas os meus parentes lá, eles nem vão na igreja e eles têm uma vida muito mais tranquila. Eles têm uma trajetória muito mais fácil, não é? É porque o diabo não se levanta contra eles. Porque o diabo pensa: pois é, esse daí já está na minha, esse daí já é meu. Então ele não se importa com os outros e deixa lá a pessoa vivendo em paz. Agora, quando você dobra o seu joelho, quando você jejua, meu querido e minha querida, o diabo fica furioso com você. Você deixa o diabo enfurecido, e é para ele ficar enfurecido mesmo, é para ele temer e tremer diante de você, porque você tem Jesus no seu barquinho. Então, você não pode achar ruim essa tempestade, não, porque essa tempestade vem para te fazer viver uma experiência única que ficará marcada no seu coração. Depois que passar essa tempestade, você vai viver coisas maravilhosas. É verdade que os outros barquinhos têm uma trajetória, um percurso muito mais facilitado, mas é verdade também que depois que esse temporal e essa tempestade passar, você vai viver experiências únicas. Deus vai derramar bênçãos, Deus vai derramar poder, milagres, Deus vai te dar a vitória, e o que Deus vai fazer na sua vida, nos seus parentes nunca viram, a sua rua nunca viu, a sua casa nunca viu, o seu trabalho nunca viu. O Senhor vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Não é um percurso facilitado, não, é difícil, mas vai valer a pena, vai valer a pena. Continuando, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, porque Jesus sabe a capacidade do barco. Jesus já mediu a largura do barco, Jesus já mediu o comprimento do barco, conhece a altura e a profundidade, Jesus já sabe até onde esse barco pode ir. E Jesus está deixando a água encher aquele barco. E Jesus está deixando você passar por essa tempestade também. E parece que o seu barco está se enchendo de água e você está já pensando que vai afundar. Mas o Senhor Jesus conhece a sua capacidade. Ele sabe o quanto de água você aguenta. Ele sabe o quanto você suporta ainda. E Ele não vai permitir que as ondas e a água te afundem, não. Porque Ele conhece a sua capacidade e Ele não vai te dar uma luta, uma provação acima ou maior do que aquilo que você pode suportar. Versículo 38 diz assim: e ele estava na popa. A popa é a parte de trás, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava na parte de trás quando ele deveria estar na frente. Os discípulos erraram aí. Jesus tinha que estar na frente. Concorda comigo?
Como é que os discípulos deixaram Jesus ficar ali atrás? Os discípulos deveriam ter dito: Senhor, Senhor, vem aqui, fique à frente, fique aqui, na frente, liderando o nosso barco, comandando o nosso barco. Mas os discípulos deixaram Jesus atrás, né? Então, muitos cristãos, e eu estou pregando, né, para pessoas que já receberam o Senhor Jesus em suas vidas, eu creio, muitos estão deixando Jesus lá atrás. E aí não tem jeito, vai passar pela tempestade como? Jesus está lá na popa, quando ele deveria estar na frente. Os discípulos deixaram Jesus dormindo ali, e olha que curioso, ele estava dormindo tranquilamente sobre uma almofada. E agora eu quero que você vá comigo em Lucas, no capítulo 8, versículo 23, porque Lucas traz uma descrição um pouco mais esclarecida, um pouco mais reveladora do que os discípulos estavam sentindo. Olha, versículo 23, Lucas 8, 23. E navegando eles, adormeceu Jesus, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Os discípulos estavam em perigo. E o barco se enchendo de água, sacolejando de um lado para o outro, balançando. Ondas enormes e um vento que uivava. Um vento, que deixou os discípulos apavorados. Os discípulos ficaram de olhos arregalados. E olha que eles eram pescadores muito experientes. A maioria daqueles que estavam ali eram pescadores. Eles eram pescadores experientes e mais. Eles conheciam aquelas águas. Eles eram dali daquela região. Eles tinham muita experiência em navegação. Mas eles estavam em perigo. Estavam apavorados. E Jesus ali, tranquilamente, dormindo. Você imagina uma coisa dessa? Um caos lá fora, tempestade, um grande temporal de vento, ondas, balançando o barco se enchendo de água, e Jesus dormindo tranquilamente numa almofada. Porque o Senhor Jesus sabe que todas as coisas obedecem a Deus e ao Pai, e o Pai está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus sabe que o seu plano não será frustrado, que o plano de salvação para toda a humanidade não seria frustrado ali no mar da Galileia. O Senhor Jesus sabia que ele haveria de morrer em morte de cruz e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus conhecia o plano do Pai. Então Jesus estava dormindo tranquilamente ali, no meio daquele caos, no meio daquele temporal, no meio daquela tempestade, e os discípulos apavorados. O mar revolto, as ondas, as águas, o vento não acordaram Jesus. Sabe o que acordou Jesus? O clamor dos discípulos. Quando os discípulos disseram assim: Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, vamos morrer. Quando os discípulos clamaram, o Senhor Jesus despertou. Isso é para você ver o que tira o Senhor Jesus da sua tranquilidade, o que faz Jesus agir é o seu clamor, é a sua oração, é a sua voz, é a sua súplica. O Senhor Jesus hoje, ele pode até parecer que está dormindo, mas é só você clamar ao seu nome, é só você clamar ao Senhor que ele vem ao seu encontro e ele vem para te salvar e te livrar. Aleluias! Glória a Deus! Mestre, não te importa que pereçamos. Foi isso que despertou o Senhor Jesus. Foi isso que fez o Senhor entrar em ação. Você vê? Jesus não estava
não estava nem preocupado com aquela situação, né? Porque às vezes para a gente pode parecer que é mesmo uma grande tempestade, um grande temporal, mas Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus sabe que todas as coisas estão sujeitas ao seu poder e à sua ordem, até mesmo a natureza. E o interessante é que, nesta passagem, Jesus prova que ele tem poder sobre a natureza. E um pouquinho mais para frente, aqui mesmo no livro de Marcos, Jesus cura uma mulher que tem fluxo de sangue há muitos anos, provando que ele tem poder sobre a enfermidade. E ele também, depois, atravessando o mar da Galileia, ele liberta um jovem endemoniado, que é o jovem gadareno, provando que ele tem poder também sobre o inferno e sobre os demônios e sobre o mundo espiritual. Então ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre a enfermidade e ele tem poder sobre o mundo espiritual. E ele depois vem também e ressuscita a filha de Jairo, provando que ele tem todo o poder também sobre a morte, porque ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O seu nome é sobre todo nome, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluias! Mestre, o Senhor não se importa conosco, nós vamos morrer aqui. Os discípulos clamaram. E ele, despertando, versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento. Vem cá, se esse vento fosse agir de Deus, se fosse obra natural, se fosse a natureza mesmo, se fosse apenas uma condição climática, por que Jesus iria repreender aquele vento? Aquele vento que estava se levantando era o próprio Satanás, porque ele sabia que Jesus ia atravessar o mar da Galileia e que ele ia libertar aquele jovem gadareno e aquele jovem iria se tornar um grande pregador. E o diabo não estava nada satisfeito com o que os discípulos iriam fazer mais para frente. Eles iriam fundar a primeira igreja, e o diabo não estava nada satisfeito e ele queria acabar com tudo ali mesmo, não é? Então é por isso que o diabo levanta essas ondas, e é por isso que Jesus repreende os ventos e ele repreende também as ondas. Eu não sei então sobre qual circunstância você está passando, qual é a sua tempestade, qual é o seu temporal. Mas o Senhor Jesus já despertou nessa noite e Ele está ouvindo o seu clamor, Ele conhece o teu coração e Ele está repreendendo todo o agir do inferno contra a sua vida. Você crê nisso? Quem está recebendo, dá um glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos aplaudir. Jesus então repreende aquela tempestade e aquele temporal. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, aquieta-te. Você vê que o vento estava uivando, né? E Jesus diz: cala-te, cala-te, aquieta-te. Porque Jesus primeiro manda o vento se calar. O vento estava uivando. Né? Só que o vento primeiro se cala, mas o mar continua ainda balançando. É igual quando você pega uma bacia de água, enche ela de água, né? Aí você coloca ela no chão. Quando você coloca ela no chão, ela ainda fica balançando durante um tempo, é ou não é? E aí Jesus manda, em primeiro lugar, que o vento se cale, e depois ele manda as águas se aquietarem. Você sabia que você tem esse poder também? Na tua boca? A palavra tem poder? Por mais que possa parecer loucura para o mundo, pode parecer loucura para o médico, mas hoje você vai dizer para a doença: doença, saia daqui.
Hoje você vai dizer para o cigarro, você vai falar com a bebida, você vai falar com as drogas, saia da minha vida. Você vai mandar com o poder da palavra, em nome de Jesus, todo o mal para longe da sua vida. Por mais que pareça loucura, né? Pô, pastor, mas você vai falar com a doença? Eu vou falar com a doença hoje. Eu vou mandar a doença embora e a doença vai obedecer. Porque eu creio no poder da palavra e no nome de Jesus. E você vai fazer a mesma coisa. Nós vamos juntar a nossa fé. Juntos nós vamos mandar embora tudo isso. Pode parecer loucura para o mundo, mas para Deus não há impossível. Jesus comprova isso, que Ele fala e Ele tem poder para falar com coisas que não deveriam ouvir a voz de Jesus. Jesus tem poder para falar com o mar, Jesus tem poder para falar com o vento, Jesus tem poder para falar até com essa doença e com essa situação que você está vivendo. Jesus vai falar hoje e vai mandar tudo embora da sua vida. E no mesmo instante, imediatamente, o mar e o vento, que não são bestas, que não são loucos, que não são malucos, imediatamente o vento se aquieta. Imediatamente o mar se acalma. E houve, diz a palavra, grande bonança. Bonança que é um termo náutico para descrever um mar que parece uma piscina, um mar tranquilo. E houve grande bonança. Deus hoje tem um plano para você nessa noite. E o Senhor Jesus vai mandar embora da sua vida todo mal. E você vai passar por essa tempestade. E você vai chegar lá do outro lado. E o Senhor Jesus vai te dar a vitória. Você vai receber a sua bênção, a sua cura. O Senhor Jesus vai te dar prosperidade, livramento, libertação, grandes milagres e coisas, experiências que você nunca viu antes. E aí então vai se abrir diante de ti uma nova vida, um mar tranquilo, e o seu barquinho vai navegar este mar tranquilo, este mar de bonança. Você vai navegar com Jesus, e mesmo que vierem outras tempestades, você já vai estar marcado, você já vai ter essa experiência com você. Você vai se lembrar do que Jesus já fez anteriormente na sua vida, de como Ele te livrou, de como Ele fez você passar pelo temporal, e você vai poder passar novamente pelo temporal, qualquer situação que se levantar contra a sua vida, desde que você tenha fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Hebreus 11, 6. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus fica mesmo desapontado com os discípulos ao final deste episódio. Mas vamos ler primeiramente então, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem crê que o Senhor existe? Quem crê em Deus? Mas você crê assim, igual ao católico, igual ao espírita, ou você crê em Deus de uma maneira especial? É dessa maneira especial. Porque a nossa fé é diferenciada, amados. Nós temos uma fé diferente. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, que é recompensador dos que o buscam. Quem vai te dar a sua recompensa é o Senhor, é o próprio Deus, é o Senhor Jesus. Então os discípulos ali, eles ficam maravilhados
E os discípulos que antes estavam com muito medo, passam a ter temor de Jesus. E o temor é diferente do medo. Porque o medo é um fator impeditivo para o milagre. Quando você tem medo, você não tem fé. Porque o medo te paralisa, e o medo faz você ficar inseguro, o medo te deixa sem ação. O medo é bom quando você está numa noite escura, passando por um beco, e você vê uns camaradas mal encarados ali, te esperando na esquina, e você fala, opa, eu não vou por ali não. Eu valorizo a minha vida, vou fazer outro caminho. O medo é bom porque é um alerta, né? É um sinal de alerta que dispara no nosso cérebro e você pensa, não, eu não vou fazer isso, é perigoso. Não, eu não vou andar ali, né, naquele lugar porque eu sei que ali é perigoso. O medo é bom para isso. Mas no mundo espiritual, o medo te afasta do milagre. É por isso que Jesus sempre dizia assim, ainda antes mesmo de Jesus dizer, seja feito conforme a tua fé, ainda antes de Jesus perguntar se a pessoa ela tinha fé, a primeira coisa que Jesus dizia era, não temas, seja feito conforme a tua fé. Antes de operar o milagre, Jesus dizia, não temas, e depois ele perguntava, você crê que eu possa fazer isso? Seja feito conforme a sua fé. Por que Jesus primeiro dizia não temas? Porque ele sabia que com medo é impossível viver um milagre. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você tem medo, você não tem fé. E sem fé, você não agrada a Deus, você não vive o milagre. Com medo não dá, E os discípulos aborreceram o Senhor Jesus. Veja aqui no versículo 40, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Aqui esse tímidos significa inseguros. Por que sois tão inseguros? Não é? Por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Nós lemos lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus está aborrecido com os discípulos. Por que vocês são tão inseguros? Agora há pouco vocês estavam desesperados com medo do mar. Agora há pouco vocês acharam que iam morrer. Por que sois tão inseguros? Por que ainda não têm fé? Estão convivendo comigo, ainda não têm fé? Né? Não sabem quem eu sou? Não creem em mim? Né? Jesus ficou aborrecido e os discípulos criaram em seus corações temor. E o temor é diferente do medo. O temor é aquilo que gera salvação. O temor é um sentimento quando o ser humano se depara com a grandeza e o poder de Deus. E aí o ser humano vê o quão miserável que é, e olha para a grandeza e o poder de Deus e pensa, realmente eu não sou nada, eu sou um cão, eu sou um verme diante do poder de Deus, quem sou eu? E os discípulos estavam assim, quem é este que até os ventos e as águas lhe obedecem? É o próprio Deus, Deus é um, mas Ele é três ao mesmo tempo, né? Nós sabemos que Deus é um só existe um Deus, mas Ele é ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os discípulos então estavam com grande temor no seu coração, veja, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Afinal de contas, quem é esse? Com quem é que a gente está andando? Com quem é que a gente está convivendo? Que até o vento lhe obedece. Ele falou com o vento e o vento obedeceu. Ele falou com o mar e o mar obedeceu. Quem é este? Hoje o próprio Senhor Jesus se revela para você.
Se essa é a pergunta, se você quer saber a resposta para essa pergunta, o próprio Deus se revela para você. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 18, o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Deus. Os discípulos se perguntavam, quem é este? É este aqui, ó. É este que se revelou para João em Apocalipse, e é este Deus que está se revelando para você hoje. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. Ele está no princípio para você poder olhar lá para o seu passado, para aquela ferida do passado, para aquele episódio que você não consegue superar, para aquele trauma, e você olhar lá para trás, porque Jesus está ali e Ele está curando as suas feridas do passado. E Ele está também ali no fim, para você poder olhar para o futuro e saber que você estará com Ele até o fim dos séculos, pelos séculos e séculos, até o fim dos tempos. Então Ele está no princípio e Ele está no fim, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Significa que nós não temos que temer nem o diabo, nem a tempestade, muito menos a morte. Nós não temos que temer nada, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Mas é imprescindível, é crucial que você deixe o medo de lado. Para você viver uma grande experiência com Deus, é preciso deixar o medo de lado e você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé você não consegue nem salvar a sua própria alma, porque você tem que crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e que Ele ressuscitou no terceiro dia, e você tem que crer que o Senhor Jesus fez isso para salvar a sua alma, para que você se tornasse um filho e uma filha de Deus. Então eu peço que toda a igreja agora se coloque de pé. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluias, louvado seja o nosso Deus. Eu quero saber quem tem fé aqui, quem tem fé em Deus. Eu quero saber se existe alguém aqui que é inseguro. Inseguro? Não, pastor, eu não sou inseguro. Eu tenho fé em Jesus Cristo, mas eu preciso ter a certeza da salvação, pastor. Eu não tenho insegurança, mas eu quero ter a certeza da salvação. Eu quero saber que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Pastor, eu quero hoje ter a certeza de que se Jesus voltar hoje, se hoje for o meu último dia na terra, eu quero saber que eu serei arrebatado e que eu estarei na glória num piscar de olhos. Eu quero ter essa certeza, pastor. Eu não quero mais conviver com essa insegurança, não. Eu andei dando umas mancadas, eu andei me misturando com a multidão, eu andei falando como a multidão fala, agindo como a multidão fala, e eu não deixei Jesus ali na frente do barco, eu deixei Jesus dormindo ali na popa, no fundo do barco, eu não falei com Jesus, Jesus acabou adormecendo. Então, pastor, eu quero que o Senhor Jesus venha ao meu socorro e me livre dessa tempestade. Então eu quero ter a certeza da salvação, eu quero que hoje, pastor, o Senhor Jesus me ajude a aumentar a minha fé.
Porque eu não quero ser tímido, eu não quero ser inseguro. Eu quero ter coragem, fé e ousadia para viver um grande milagre. Eu quero, pastor, que o Senhor Jesus segure na minha mão e diga: passemos, atravessemos juntos esta tempestade. É isso que eu quero, pastor. Eu quero também, pastor, receber o Senhor Jesus como o meu Salvador. Ele é o meu Redentor, eu me rendo ao amor de Deus. E eu quero receber hoje o Senhor Jesus na minha vida como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, levante a mão assim bem alto e venha aqui para frente e vamos orar ao Senhor. Venha, venha, pode vir. Nós vamos orar juntos. Vem, meu amado, vem. Vem. Não deixe a timidez te impedir de vencer a tempestade. Jesus está dizendo para você: por que sois tão tímidos? Não seja tímido. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Glória a Deus, aleluia. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus pela primeira vez na sua vida, vem aqui para frente. Pastor, eu ouvi a palavra de Deus e eu tomei a decisão, eu quero começar uma nova história, eu quero agora colocar Jesus na frente do meu barco, então vem aqui para frente. Pastor, eu quero que essa insegurança vá embora, eu quero confirmar a minha salvação, pastor. Eu quero que Deus me ajude a ter mais fé, eu quero me fortalecer na fé. Então vem aqui para frente em nome de Jesus, vamos aplaudir mais. Glória a Deus. Pastor, ultimamente eu ando muito amedrontado por causa da tempestade. Essas ondas, esse temporal está ameaçando afundar o meu barco. E eu preciso que o Senhor Jesus me dê livramento. Então vem para cá que nós vamos orar. Vamos orar juntos e o Senhor vai te livrar e te salvar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais, que está chegando mais gente, mais vidas e mais almas. Glória a Deus. Amém, Jesus. É tão bonitinho, né? É tão bonitinho a criança assim fazendo isso. É o filho do casal? Que bênção, viu? Continue ensinando ele no caminho do Senhor. A minha filhinha, bem novinha, ela está agora assistindo lá pelo YouTube também, lá de casa. E ela fica: papai, papai. É uma coisa linda. Parabéns. Como é o nome do menino? Pedro. Vamos orar e aceitar Jesus também? Vamos orar? Vamos então todos ajoelhar aqui. A igreja estende as mãos para estas vidas. Se você puder, se ajoelhe. Se você não tiver condição de se ajoelhar, então permaneça de pé, coloque a mão sobre o local do seu coração dessa forma. E eu vou orar junto com você. Eu vou fazer uma oração e você vai repetindo essa oração com todo o seu coração, com todas as suas forças. Vou fazer essa oração por você e você vai repetir as mesmas palavras que eu, para que nós façamos essa confirmação, né, dessa sua nova fase, essa sua nova etapa, essa nova história sua que começa hoje. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, hoje eu ouvi a Tua palavra e por mais que a tempestade esteja se levantando contra mim, eu sei que pela fé e com Jesus no meu barco, eu vou atravessar este momento difícil. E depois que a tempestade passar, grandes coisas virão na minha vida. Meu Deus, então, em primeiro lugar, me dá a certeza da salvação. Confirma o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no teu santo livro. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas.
perdoa as minhas fraquezas, perdoa a minha falta de fé e me ajuda a crer cada vez mais e mais em Ti. A partir de hoje, eu começo uma nova história e preciso do Teu Espírito Santo junto comigo para me apoiar, me sustentar e fortalecer. Pai querido e Deus amado, eu Te agradeço por este livramento e pela minha salvação, em nome do Teu Filho Jesus. Assim seja feito. Amém.